Galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder trazer notícias importantes para vocês. Não fiz live hoje também por conta da minha voz, mas vou rodar esse vídeo aqui porque eu penso ser importante a gente conversar sobre alguns assuntos que nortearam o Vasco nessas últimas horas. Dentre elas, está aí a questão do GB retornando para o Brasil, né, junto ao Marcelo Santana. Está a questão aí também dos reforços do Vasco, que até agora não chegaram ninguém, e faltam exatamente aí, no momento que esse vídeo vai entrar no ar com vocês, vai estar faltando aí 16 dias para o fechamento da janela, e agora à noite surgiu a proposta aí, ou a notícia da proposta do Cruzeiro pelo João Vitor, zagueiro, isso mesmo. O Cruzeiro quer levar o João Vitor, né, ou melhor, o Alexandre Matos tem essa tentativa aí, ofereceu 35 mil dólares, perdão, cerca aí de 35 mil dólares, não, perdão, ofereceu aí cerca de 6 milhões de dólares, então girando em torno na casa aí de 35 milhões de reais, sendo que o Vasco pagou 33 pelo João Vitor, e aí o jogador se interessou, fez proposta alta para ele, segundo informações do GE e tudo mais aí. A resposta do Vasco não quer negociar o João Vitor, acredito eu, até por ser o zagueiro mais rápido que o Vasco tem hoje dentro do seu plantel. Lembrando que o Vasco tem Manu Capasso ainda para estrear, tem os meninos da base, o Lincoln e o outro zagueiro lá também da base, o Luiz Gustavo. Tem aí também a questão do Lucas Freitas no banco, o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos. Lembrando que todos esses, com exceção dos meninos da base, né, que ainda não tiveram assim, uma proatividade, jogos constantes para a gente poder avaliar, lembrando que todos esses são zagueiros lentos. E o que o Vasco faria se vendesse o João Vitor? Esse vai ser um assunto que a gente vai debater aqui rapidamente para vocês, para que vocês fiquem super ligados nos nossos vídeos aí, todos os dias aqui, né, no canal Papo de Vascaíno. Então, eu peço a você, antes de nós continuarmos as notícias, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, vem aqui ó, nesse QR Code, acessa ali também, vai lá no nosso Instagram, dá essa moral para a gente, porque a galera normalmente acessa muito os nossos vídeos, mas quase ninguém segue lá no Instagram. Então, peço a vocês para que vocês sigam. Aqui no YouTube, mesma coisa, deixe seu comentário, se não concordar com o que eu estou falando, pode ficar bem à vontade, desde que seja de maneira respeitosa e justa, para que ninguém aí saia ofendido da história, beleza? Tamo junto, então vamos começar aqui. A gente estava falando sobre reforços, né? Vou deixar o assunto do João Vitor, que é um assunto mais detalhado mais para frente. O Vasco tem interesse ainda, né, no zagueiro, no ponta aí, o Vasco está no mercado buscando pontas. Hoje surgiu a notícia, até pelo GE.com, que a proposta foi oficializada do Atlético Mineiro pelo Rony. Em contrapartida também saiu, mas foi numa mídia só, não vi em várias também essa situação do Rony, aonde diz que o Vasco ofereceu o 36, o Palmeiras quer 36 mil nele, se eu não me engano, né, de basicamente ali pelo Rony, 35 milhões de reais pelo Rony, só que o Vasco tenta ajustar os valores para tentar trazer o Rony, só que o Atlético também formalizou isso e parece que a proposta do Atlético é bem legal e bem vistosa aí para o Rony, caso ele aceite, né? Lembrando que o Vasco está atrás de pontas, como eu disse, mas até agora não conseguiu nada no mercado, e no momento que você estiver vendo esse vídeo, vão estar faltando aí exatos 16 dias, basicamente, aí para que o Vasco consiga contratar pontas e consiga contratar outras situações pontuais. Eu venho aqui alertando já há algum tempo que o Vasco não tem aí meio campos também, porque um exemplo, quando o Coutinho e o Payet não jogam, o Vasco não produz, e eu já disse aqui várias vezes, vou continuar insistindo, isso vai sobrecarregar os volantes, que o Carille joga com bastante volantes ali, vai sobrecarregar porque esses caras vão ter a obrigação de armar o jogo, como o Hugo Moura estava armando ontem, e além disso também vai sobrecarregar o ataque, porque essa bola não vai chegar no Verratti, e nem quem estiver jogando junto com ele ali, ele está passando aí já uma série de escassez de gols nos últimos 3 jogos, pelo menos o Verratti, né, nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 o Verratti marcou sim, e nos deu o último empate aí, que foi contra o Volta Redonda. Depois disso, o Verratti não marcou mais, a bola não chegou nele, o Piton não cruza direito, Paulo Henrique também está muito cansado, a parte física do Vasco tem me preocupado
consideravelmente. Além disso, o Vasco tá de olho aí também no Garré, né, que joga lá na Rússia, e está aguardando a liberação para ver se vai dar certo ou não a contratação desse jogador. Ao que tudo indica, o jogador quer vir jogar no Vasco, quer vir jogar no Brasil, mas enfim, a janela correndo e com o Marcelo Santana nesse sentido, fica bem complicado a gente ter esperança de algo melhor nessa janela. E para completar, o Vasco hoje já estava lá na Turquia com a venda do GB. Quando chegou lá, o Marcelo Santana estava lá, o jogador foi reprovado nos exames médicos. Segundo o entendimento lá da junta médica do time turco, ele teria que passar por uma cirurgia na sua perna, onde levaria aí de 8 a 10 meses aproximadamente de afastamento. Acredito eu que na perna, depois a gente vai saber melhor, mas deve ser alguma cirurgia no joelho para ligamento, para alguma coisa desse tipo que os turcos enxergaram. O departamento do Vasco, as informações que chegam para a gente é que sabiam que tinha um problema com o GB, porém era um problema que era solucionável, né? Apesar de eu achar que nada com saúde é solucionável em tanto tempo, ainda mais com como os meninos jogam, como o time, né, e os jogadores profissionais são exigidos aí nesses últimos tempos com gramados ruins, pesados, e além disso tudo, com grande quantidade de jogos em um curto período de espaço. Então, assim, tá voltando o GB, vamos ver o que o Vasco vai proceder, se vai operar o menino, se não vai. Fato é que estava muito esquisito isso até a ida do Marcelo Santana. Então, eu já me pergunto várias coisas aqui, mas eu não quero trazer isso à tona para que você também formalize sua opinião e também não pense que eu estou tentando influenciar você, mas eu acho que o Marcelo Santana já foi sabendo que o menino tinha esse problema sim, mas que tentar convencer os turcos, caso isso acontecesse no problema, não deu certo, contrato cancelado, GB de volta, junto com o Marcelo Santana para o Brasil, e continua aí no Vasco, e vamos ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos dessa novela, que ou que são as janelas de transferência do Vasco, tanto no meio do ano passado, como essa agora, né? O Vasco, na minha visão, além disso tudo, com o João Vitor, o Cruzeiro interessado, é óbvio que o jogador vai se interessar, porque o projeto do Cruzeiro é muito maior no sentido esportivo do que o do Vasco. O Vasco está vivendo um imbróglio jurídico, então tudo isso envolve. Mas fica a pergunta aqui, será que ontem a discussão do João Vitor já foi para não criar um clima chato e poder liberar ele? Porque com certeza o Alexandre Matos não está conversando com ele hoje. O Alexandre Matos com certeza já deve ter conversado com ele outros dias, até porque foi o Alexandre que levou ele para o Vasco naquele período e trouxe aí um jogador no valor alto, e aonde ele tinha muito interesse e conseguiu contratar o jogador. Ele quer tirar o jogador do Vasco nesse momento, mas o único zagueiro rápido que a gente tem é ele mesmo afobado, mesmo nessa série de fatores e nessa quantidade de erros que ele tem errado no último jogo. Nós temos o zagueiro mais rápido que nós temos nesse momento no plantel do Vasco é ele. A não ser que o Vasco traga uma solução, contrate com o dinheiro dele um outro zagueiro, ou tenha uma compensação que, além do dinheiro, queira algum atacante ali, algum ponta do Cruzeiro que está lá na reserva, que está sem jogar, ou que pode ser aproveitado nesse sentido. Então, é uma situação complicada. Se o Cruzeiro aumentar um pouquinho a proposta, o Vasco vai ceder e vai acabar vendendo o João Vitor. O problema é que são 16 dias para a janela de transferência fechar. E quem que você vai trazer? Quem que o Vasco vai trazer? Até agora, nada. Né? Era a questão do Garré, não veio. Era a questão do Bruma, foi perdido. Era a questão do Brian, também foi perdida essa situação. Então, tudo isso envolve uma sucessão de fatores que prejudicam o torcedor, prejudica o Vasco, prejudica o andamento da competição. Então, espero sinceramente que o Pedrinho, nesses últimos 16 dias, seja incisivo no mercado e traga os pontas que tanto ele falou, mas também que traga outro zagueiro na venda do João Vitor, ou aproveite o Manu Capasso, sendo que o zagueiro mais rápido que a gente tem hoje dentro do plantel é o Lincoln, tá? É o Lincoln. Se o João Vitor sair, é o Lincoln que substituiria nessa situação, porque o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e o Capasso são jogadores mais lentos um pouco na zaga. Então, assim, a gente está meio que escasso, né? O Vasco tentou pegar o Lucas... pegou o Lucas Oliveira, pegou o Lucas Freitas, assim, a moda Bangu, e a realidade é que o Vasco hoje sofre com a questão dos zagueiros. Se o João Vitor foi embora e se realmente interessou o jogador, se ele forçou essa parada ontem, eu acredito que não tem clima para ele ficar no Vasco, mesmo sendo aí um jogador promissor, mas tem errado muito nos últimos jogos, tem sofrido uma pressão,
E aqui eu vou lembrar da situação do Ramon Dias. Será que também que foi ele que não causou isso lá atrás? Né? A gente vai vendo as nuances, situação ontem da discussão dele, e aí o Pedrosa disse que foi porque ele foi dar uma camisa e o torcedor o xingou, mas sinceramente ele não deveria retrucar, até porque os torcedores pagaram, como eu disse no vídeo mais cedo, o desabafo que eu fiz está aí no canal, se vocês quiserem assistir, os torcedores pagaram por aquilo, e é inadmissível isso acontecer, né, dentro do contexto do Vasco da Gama. Então, sim, para mim, o Vasco não quer negociar, mas se o Cruzeiro apertar mais um pouco, oferecer algum jogador, fadadamente o Vasco vai acabar aceitando nesse sentido. Essa é a minha visão. Apesar de já estar muito irritado com o João Vitor nesses últimos jogos, porque parece que ele está jogando de má vontade já para isso acontecer realmente. Mas o Vasco até então não quer liberar o jogador, conta com ele para a temporada. Vamos ver como que vai ficar essa situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só mais uma notícia para vocês. A 777 notificou o Vasco dentro do processo. E isso pode atrapalhar a compra do clube por um outro investidor, porque toda sanção jurídica ou toda movimentação jurídica envolve, paralisa um pouco o processo e isso vai trazer insegurança para o próximo investidor do clube, beleza? Essas foram as notícias que a gente ia conversar na live, mas agora resolvi trazer o vídeo, que minha voz ainda está melhorando, mas eu, se Deus quiser, amanhã que a gente já está melhor, a gente retorna com a programação normal das lives. Te agradeço muito por estar aqui conosco, te agradeço muito por estar aqui seguindo a gente e saudações vascaínas a todos vocês. Depois, ou a qualquer momento, a gente volta aí amanhã, ou a qualquer momento, com atualizações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, tá ok? Tamo junto, não se esquece, se inscreva, deixa seu like, comente, compartilhe, vá lá no nosso Instagram também e segue a gente lá. Fui!